Hoje nós vamos conversar sobre a Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, que foi uma pessoa extraordinária, que nasceu na Rússia, viajou o mundo todo coletando instruções e ensinamentos nas grandes tradições de todos os tempos. Ela, praticamente durante a vida toda, ela viajou incessantemente. Eu vi recentemente um estudo da quantidade de deslocamentos que ela fez. Ela praticamente não parou de se deslocar de um país para outro, de um continente para outro. E é impressionante assim, a quantidade de contatos que ela estabeleceu com essas tradições antigas. E é interessante que, quando perguntaram a ela como é que ela conseguiu assim, reunir tanta sabedoria nessa sua obra, né? E ela disse, olha, eu apenas fui coletando as flores no caminho. E a minha contribuição foi apenas o laço que as une. Então ela sempre teve a humildade de colocar que os ensinamentos que estão contidos nos seus livros, na Isis Sem Véu, Doutrina Secreta, O Vale do Silêncio, e Chave para a Teosofia e vários outros, na realidade são instruções de uma grande sabedoria universal que não pertence a nenhuma religião, a nenhuma tradição. São realmente pérolas de sabedoria que estão disponíveis para aqueles que desejam pesquisar e desejam trilhar essa senda da sabedoria, que é também chamado senda do discipulado. O contato com esses ensinamentos depende tão somente da disposição da pessoa de se abrir para o conhecimento, e automaticamente o conhecimento que está na natureza, que está em toda parte, vai chegar até si. A Blavatsky ela foi uma pessoa muito especial e nós podemos dizer que ela foi escolhida para ser um veículo através do qual todos esses ensinamentos chegaram até nós. Ela, desde pequena, desde 4 anos, que ela demonstrava ser uma pessoa muito psíquica, né? No início da sua vida, na sua juventude, ela não dominava os poderes psíquicos que ela tinha. E onde ela ia, ela provocava uma série de fenômenos. Ruídos estranhos apareciam nos locais que ela estava, os objetos começavam a se mexer, e às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, ela provocava os fenômenos mais diversos. Com o tempo, ela foi cada vez mais dominando esses poderes e exercendo um controle mais efetivo, fazendo com que eles acontecessem apenas sob o seu comando. Então, tem várias histórias muito interessantes que são descritas nas várias biografias que existem de Blavatsky. Uma vez, uma pessoa que era muito incrédula chegou para ela e assim, acusando dela de ser uma espécie de uma charlatã, uma pessoa que estava apenas tentando enganar os outros, que era impossível a pessoa fazer determinados fenômenos que ela dizia que ela fazia. Aí ela chegou para esse sujeito e mostrou assim, está vendo essa mesa aqui? Aí pegou a mesa e levantou a mesa com um dedo dela. E ela não era uma pessoa muito musculosa, né? Então levantou a mesa e botou no chão. Aí chegou para ele e falou, agora levanta você essa mesa. Então esse homem, que não era uma pessoa fraca, tentou levantar a mesa e a mesa estava um chumbo, ele não conseguiu levantar 1 milímetro a mesa do chão, é como se ela tivesse colado no chão. E aí ele ficou totalmente estupefado com esse fato, né? E esse era um dos poderes de Blavatsky, né? De conseguir mudar o peso dos objetos. E ela conseguia fazer também que os objetos se movimentassem, né? E ela dizia que o que ela fazia, na realidade, não era nada excepcional, não era um milagre. Aliás, ela não acreditava em milagres. Ela dizia apenas que ela usava poderes que as pessoas comuns não conhecem. Por exemplo, ela disse que ela usava os braços astrais dela para movimentar os objetos. E ninguém via esses braços astrais, só quem tinha o poder da clarividência. Então, ela sempre teve essa capacidade até de materializar objetos, de fazer com que os objetos mudassem de aspecto e também de ler o pensamento das pessoas, de ver entidades que não mais estavam em corpo físico, pessoas que já haviam morrido. Ela até tinha assim, diálogos, né, contato com
pessoas que já estavam do outro lado, né, que estavam apenas com os corpos mais sutis. Então, assim, ao longo de toda a sua vida, ela teve uma série de faculdades psíquicas, né? E uma das coisas mais interessantes é que ela, desde pequena, ela se sentia muito protegida. E ela vinha em sonhos um ser que ela considerava assim como um ser excepcional, que estava sempre dando orientações para ela e, ao mesmo tempo, cuidando dela. Dizem que uma vez ela estava andando a cavalo e aí o cavalo disparou e ela caiu do cavalo, só que, em vez dela cair direto, ela ficou com o pé preso no estribo do cavalo e começou a ser arrastada. Ela disse que, nessa hora, ela sentiu como uma mão protetora segurou para que ela não fosse arrastada e fez com que ela estivesse sendo suportada, né, apoiada, até que o cavalo parou e ela pôde desmontar sem sofrer qualquer arranhão, qualquer problema. Então, o tempo todo ela tinha essa sensação de estar sendo protegida. Até que um dia, quando ela estava em Londres, ela estava assistindo uma parada dentro de um evento especial que tinha pessoas de vários países, inclusive os indianos. E aí um grupo de indianos assim, muito bonitos, né, muito bem vestidos, com um cavalo também muito bonito, começou a desfilar nessa parada e, de repente, ela olhou e trocou um olhar com aquele que ela reconheceu como sendo esse mestre que ela via nos seus sonhos. E esse foi o primeiro contato que ela teve com o seu mestre. E aí ela reconheceu e ele falou assim, fica na sua, né? E não falou com ela nesse momento. E depois ela teve a ocasião de encontrar com ele, né? Não apenas nessa ocasião, mas muitas vezes, né? Inclusive fisicamente, mas ela tinha muito mais contatos através, vamos dizer, dos planos mais sutis do que contatos puramente físicos, né? E ela tinha, então, contato com, além do seu mestre, que era o Moria, ela teve contato com vários outros mestres e instrutores que foram, na realidade, os reais fundadores da Sociedade Teosófica e os autores das suas principais obras. A gente pode dizer que a Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, que são as duas obras principais, na realidade não foram escritas apenas por ela. É lógico que tiveram uma grande contribuição de Blavatsky, das suas pesquisas, mas em grande parte eles foram orientados ou até mesmo ditados, influenciados por dois grandes Mahatmas, né, como são chamados, esses mestres de sabedoria. E disse que Blavatsky foi escolhida como sendo a pessoa que seria o instrumento para que certos ensinamentos pudessem chegar até o mundo. Dizem esses Mahatmas que eles estavam procurando um veículo para os ensinamentos teosóficos por mais de um século e não tinham encontrado ainda uma pessoa que pudesse ser esse porta-voz, esse veículo desses ensinamentos, que era necessário uma pessoa, primeiro, que tivesse um grau de pureza e dedicação muito grande, como Blavatsky, e também toda a capacidade psíquica que ela tinha para que fosse possível a comunicação com eles. Então, ela realmente foi descoberta, vamos dizer assim, por eles e foi treinada para ser esse veículo. E é interessante que todas as pessoas que passam, assim, se oferecem para ser um veículo dos ensinamentos mais elevados, dos ensinamentos espirituais, passam por grandes dificuldades. É como se houvesse um aceleramento do karma e as pessoas, então, passam por muitas dificuldades de saúde, dificuldades de toda ordem, são caluniadas, porque a humanidade ainda não estava preparada, como ainda não está preparada para os ensinamentos espirituais mais elevados. Então, há uma reação sempre que as forças das trevas veem que existe alguém trazendo a luz, né? Automaticamente as forças das trevas reagem e querem impedir que os ensinamentos luminosos cheguem até o mundo. De maneira que ela sofreu muito, foi caluniada, até por pessoas que ela chegou a ajudar, a proteger, como esse casal, os Colombo, que moravam em Adyar, na sede mundial da Sociedade Teosófica. Esse casal foi induzido assim, para entregar, vamos dizer assim, a Blavatsky, né, e trazer uma série de calúnias sobre ela.
houve uma época que a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres foi até a Índia, né, até adiar, para tentar averiguar que fenômeno é esse, Blavatsky, se havia veracidade ou não em todos aqueles fenômenos associados a Blavatsky, especialmente a chamada precipitação das cartas, as cartas dos Mahatmas, né, que a Blavatsky ela recebia várias cartas precipitadas e, através dela, essa precipitação ocorreu para que várias pessoas também recebessem as cartas, como o Sinnett e o Hume, que foram duas pessoas dois ingleses que moravam na Índia e que receberam muitas cartas precipitadas dos Mahatmas. E Blavatsky teve uma participação nesse processo da precipitação das cartas. Ela mesma também escreveu algumas cartas precipitadas e enviadas por meios hiperfísicos para determinados destinatários. Então, esse foi apenas uma das coisas que a Sociedade de Pesquisas Psíquicas tentou levantar. E aí, esse casal, os Coulomb, que moravam, tinham sido ajudados por Blavatsky, entregaram e disseram que aquilo era uma grande farsa. Então, foi feito um relatório pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas e a Blavatsky foi tida, né, foi caluniada, foi tida como a maior charlatã do século. Então, vocês veem que coisa difícil, né, uma pessoa ser chamada como a maior charlatã do século, né, quando toda a vida de Blavatsky foi dedicada a fazer o bem, a ajudar as pessoas e a divulgar esses grandes ensinamentos da sabedoria antiga. Toda uma vida dedicada a esse trabalho. E é interessante que, recentemente, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas reconheceu o seu erro e reconheceu que aquele relatório foi um relatório tendencioso, um relatório falacioso, que todo aquilo que foi produzido não tinha nenhuma base científica, e hoje as pessoas podem, inclusive, comprovar essa precipitação, porque as cartas dos Mahatmas, escritas para o Sinnett e o Hume, estão disponíveis para quem quiser consultar na Inglaterra. Antes elas estavam no Museu Britânico, e agora estão no outro museu, que eu não estou me lembrando. Exatamente. Então nós temos essa possibilidade de ter contato com essas cartas, né? E é interessante que as cartas precipitadas, elas foram já bastante analisadas, e a tinta ela não está na superfície do papel, ela está entranhada no papel, como se estivesse assim dentro do papel. Então, essa e outras características das cartas comprovam que elas não são cartas convencionais, são cartas muito específicas, né? Foram criadas de formas que a ciência até hoje não consegue explicar. Mas então, Blavatsky ela teve uma vida de grande dedicação, de pesquisa durante muitos anos, viajando, tendo contato com pessoas do mundo todo. E ela sempre foi conduzida por esses grandes mestres. E até a fundação da Sociedade Teosófica foi algo que foi orientado por esses grandes mestres, né? Não foi por acaso que ela foi para Nova York e encontrou o Coronel Walcott, que foi um dos fundadores, foi o principal, vamos dizer assim, a pessoa que conduziu a sociedade desde a sua fundação até a sua morte como presidente da Sociedade Teosófica, e grande trabalhador, grande administrador da sociedade. Os dois tinham assim, um trabalho conjunto interessante, que ela era mentora espiritual, vamos dizer assim, quem escreveu e trouxe à tona todos esses ensinamentos, e o Walcott era o administrador que conduzia a sociedade, organizava os eventos e a própria sede internacional da sociedade. Então foi uma parceria muito interessante. E o Walcott, o coronel Henry Walcott, ele encontrou com Blavatsky num local onde eram realizadas uma série de fenômenos nos Estados Unidos. E foi um encontro interessante entre os dois, que aparentemente foi por acaso, mas na realidade nada acontece por acaso. Ela foi, de certa maneira, conduzida para Nova York, conduzida a essa casa do Zed, onde eram realizados uma série de fenômenos psíquicos, né, de materializações e uma série de coisas que Blavatsky começou a estudar. E o Walcott estava muito encantado com tudo aquilo que estava acontecendo na casa dos Zeds, né? E depois ela começou a mostrar para ele que aquilo tudo, na realidade,
não era exatamente como as pessoas imaginavam, que aqueles fenômenos não tinham nada de mágico, eram fenômenos normais que podiam ser explicados de forma oculta e que muita coisa que era tida como sobrenatural ou como sendo atribuída aos espíritos, na realidade não tinha nada a ver com os espíritos, eram fenômenos que ela mesma poderia produzir sem qualquer apoio de espíritos de qualquer ordem. E ela demonstrou vários desses fenômenos que ela mesma era capaz de produzir para ele, e ele passou então a entender de forma diferente e a reverenciar não os espíritos, mas sim aos mestres de sabedoria que passaram a ser seus mestres também. Então Blavatsky teve uma vida assim muito incomum e ao longo da sua vida ela, como eu falei, fez muitas viagens e uma das viagens mais importantes da sua vida foi a viagem ao Tibete. Aliás, ela tentou por 3 vezes chegar ao Tibete. Algumas fontes dizem que ela só conseguiu na 3ª, outros dizem que ela conseguiu na 4ª vez. Mas o fato é que somente nas 2 primeiras vezes que ela tentou, ela não teve sucesso. Ela tentou diferentes formas de tentar chegar até lá, ao Tibete, e não teve êxito, ela foi barrada, né? Porque o acesso ao Tibete era muito restrito naquela época, né? no século XIX. E pouquíssimos ocidentais tinham conseguido chegar até lá. Era um conhecimento muito velado. E mesmo os poucos ocidentais que chegaram até lá não tiveram acesso, talvez, aos ensinamentos mais profundos do Tibete, a que Blavatsky teve acesso. Então, a gente pode dizer que a Blavatsky foi a primeira pessoa do mundo ocidental que conseguiu ter acesso aos ensinamentos do Tibete mais profundos. E toda a base dos ensinamentos teosóficos que estão descritos nas suas principais obras, Isis Sem Véu, Doutrina Secreta e Voz do Silêncio, tem origem no Tibete. A Doutrina Secreta é uma transcrição comentada de uma parte dos chamados livros de Xian, que faz parte de toda uma tradição de livros chamados de Kyuté. A Voz do Silêncio é a tradução comentada do livro dos Preceitos de Ouro, que também é um livro fabuloso, um dos livros mais belos da literatura teosófica, que eu considero um livro de cabeceira. Que quem não leu A Voz do Silêncio, eu sugiro que leia com muito carinho, né, com coração, que é uma obra fantástica. Mas hoje nós não vamos entrar em detalhes sobre nenhum dos livros, porque a ideia é falar um pouquinho dessa história de Blavatsky, da cultura tibetana e dessa relação que ela teve com o Tibete. Então Blavatsky teve esse privilégio de conseguir chegar até o Tibete, e depois que ela conseguiu penetrar no Tibete, e aí ela teve contato com grandes seres, com grandes lamas, que eram portadores dessa sabedoria ancestral. Dizem assim, os estudiosos que o Tibete foi o local onde a sabedoria antiga foi melhor preservada. Por isso que Blavatsky se deteve lá durante vários anos e foi treinada pelos seus mestres lá no Tibete. Dizem que ela passou pelo menos 7 anos sendo treinada nas redondezas de Shigatse. Você tem a principal cidade do Tibete, Lhasa, que é a capital, e a segunda maior cidade é Shigatse, que fica mais para o ocidente de Lhasa, perto de Jhansi também, que tem um outro monastério muito interessante. E essas 2 cidades concentram, vamos dizer, os principais monastérios, lamastérios da região. E é nessa região, especialmente próxima do monastério muito famoso lá em Shigatse, chamado Tashilhunpo, que ela foi treinada. E esse treinamento foi tão intenso que fez com que ela se transformasse. E é interessante que praticamente todos os grandes instrutores, eles passaram por fases de treinamento muito difíceis, né? Porque o treinamento oculto, ele não só confere à pessoa uma capacidade de receber diretamente os ensinamentos que vêm do alto, mas eles causam uma mudança física na pessoa. Porque para que esses ensinamentos possam ser transmitidos e cheguem até o cérebro físico,
esse cérebro físico e também todo o corpo tem que ser preparado, tem que ser purificado, tem que se transformar num canal adequado para a canalização desses ensinamentos. Então, toda a personalidade da pessoa é submetida a uma grande transformação. O físico, o emocional, o mental e os princípios superiores também passam por um processo intenso de transformação, que é um processo praticamente alquímico, né? de você mudar a natureza da matéria que constitui esses corpos, para que ele se torne um veículo adequado para os ensinamentos. Quer dizer, sem isso seria impossível ela utilizar toda a sua capacidade para ser um veículo dos ensinamentos. E ela foi escolhida exatamente para isso. É lógico que cada grande instrutor passa por um processo diferente de treinamento, né? O próprio Cristo ele foi treinado antes de começar, aos 30 anos, a sua mensagem pública, né? Os primeiros 30 anos da vida de Cristo foi um processo de treinamento. Ele só começou a vida pública a partir desse momento, quando ele foi batizado, aí passou a ser vamos dizer assim, o veículo de fato do Cristo e passou a ser um canal do ensinamento crístico. Então, todos esses grandes instrutores passam por esse processo, que é um processo doloroso de preparação, de transformação. Um outro exemplo que eu posso comentar é o do Krishnamurti. O Krishnamurti também passou por um processo muito intenso. Se vocês lerem as biografias de Mary Lutin sobre Krishnamurti, vocês vão ver que ele, ao longo de toda a sua vida, né, ele teve assim, dores de cabeça muito intensas, né? Era o que eles chamavam de o processo, em que ele, às vezes, sofria tanto, era tão intensa essas dores que ele tinha de cabeça e também no resto do corpo, que ele até perdia o fôlego e desmaiava. Então foi um processo assim difícil, doloroso, né? E uma vez perguntaram ao Krishnamurti se todas as pessoas, para chegar onde ele tinha chegado, teriam que passar pelo mesmo processo tão doloroso que ele passou. Quer dizer, aquela pergunta, para chegar lá no topo da montanha, você tem que passar pelas mesmas dificuldades daquele que foi o pioneiro, que escalou pela primeira vez? E o Krishnamurti falou, não, certamente o primeiro que realiza esse trabalho, ele está trilhando um caminho que nunca foi trilhado. Ele está se oferecendo para abrir caminho num local que é totalmente inóspito, vamos dizer assim, né? É que nem você subir uma montanha que ninguém escalou até aquele momento. É muito mais difícil você subir uma montanha que você não conhece os caminhos, não tem os grampos já fixados na pedra, então você tem que ir mais ou menos na intuição, se ralando, passando por todas as dificuldades até chegar no topo da montanha. É lógico, aqueles que vêm depois, e já têm orientação daquele que desbravou e conseguiu fazer o caminho e descobrir qual é o melhor caminho, vão ter o seu caminho facilitado. Não que o caminho vai ser fácil, mas vai ser mais fácil do que aquele que trilhou o caminho pela primeira vez. Então, Blavatsky também, ela se propôs, ela aceitou essa missão de ser um veículo dessa sabedoria divina, dessa sabedoria antiga, de ser um veículo para que o Ocidente pudesse ter acesso a essa sabedoria. Porque, embora a sabedoria tivesse ainda presente em alguns cantos, como o Tibete, talvez o Egito e alguns pontos do planeta, ela estava restrita a poucas pessoas que tinham acesso a esse conhecimento. E está dito que o mundo ocidental, durante 2000 anos, não tinha tido acesso a essa sabedoria mais profunda que foi revelada por Blavatsky e depois por outros teosofistas também. Essa sabedoria antiga, a sabedoria divina, a própria teosofia, diz que estava inacessível desde que a biblioteca de Alexandria havia sido destruída, há mais de 2000 anos atrás. Então, desde aquela época, praticamente, o mundo ocidental estava sem acesso aos ensinamentos mais profundos. E, como se diz, os grandes mestres, né, que compõem a grande fraternidade branca, eles achavam que era necessário que uma pessoa fosse escolhida para ser o canal, para revelar para o mundo ocidental, que naquela época era muito o mundo europeu, né, que era o centro da cultura do Ocidente, para que o ensinamento pudesse ser passado numa linguagem acessível
em língua ocidental para os ocidentais. E a Blavatsky tinha todas as qualificações para ser essa pessoa, que finalmente foi achada. E eles diziam que ela podia ter muitos defeitos, e ela, de fato, tinha uma personalidade difícil, era uma pessoa um pouco desequilibrada mentalmente não, emocionalmente, e com um humor nem sempre muito agradável, mas, no entanto, uma pessoa de uma dedicação, de uma capacidade de trabalho impressionante, né? Uma vida totalmente dedicada ao serviço à humanidade. Então, eles diziam que não havia nenhuma outra pessoa que pudesse fazer o que Blavatsky fez. E ela, então, recebeu essa grande incumbência de ser o porta-voz dos mestres de sabedoria para trazer esse ensinamento que estava perdido para o mundo. E isso realmente foi feito com grande maestria, e ela fez isso num momento em que nós tínhamos praticamente, de um lado, eram duas correntes que não se encontravam. De um lado se tinha um dogmatismo religioso e, do outro lado, o materialismo científico. E ela se propôs a fazer essa ponte entre religião, ciência, trazendo também a filosofia. E foi a primeira pessoa que fez isso, e a partir dela muitos outros seguiram esse caminho e passaram também a trabalhar nesse sentido, né, de fazer a ponte, né? E a própria ciência passou, sobre a sua influência, a trazer para o seu seio uma série de ensinamentos ocultos e incorporar na ciência esses ensinamentos. Um exemplo é o Einstein, né, que bebeu na fonte, que leu a Doutrina Secreta, tinha a Doutrina Secreta como livro de cabeceira, e ele transformou aqueles ensinamentos de Blavatsky e de outros grandes pensadores em algo científico, né? A Blavatsky já dizia que matéria e energia eram uma coisa só. O Einstein conseguiu provar isso, mas isso já estava na Doutrina Secreta. Matéria, energia e espírito são uma coisa só. Ele não conseguiu provar o espírito, ele conseguiu provar que matéria e energia são uma coisa só, é igual a MC2. E muitas outras coisas que estão na Doutrina Secreta, por exemplo, que toda matéria é viva, que toda matéria é dinâmica, isso era algo que na época não era conhecido. Naquela época, o conceito materialista é que a matéria era inerte, a matéria não tinha vida. E Blavatsky falava, não existe matéria morta, toda matéria viva, toda matéria tem movimento. E a ciência descobriu que realmente quando você mergulha na matéria através do microscópio eletrônico, você vê muito movimento. E quanto mais você mergulha, mais a matéria se movimenta. Então, são uma série de descobertas que Blavatsky trouxe à tona, integrando ciência e ocultismo, ciência e religião, que permitiram avanços na ciência e também um renascimento do pensamento religioso, que passou a ser muito mais aberto, a incorporar novas realidades e a permitir que cada um descobrisse a verdade por si próprio. Essa foi talvez a grande sacada, o grande ensinamento de Blavatsky. Você não precisa de estar dependente de qualquer guru, de qualquer ensinamento para poder ter acesso. A verdade é um processo interior. E isso também foi seguido por Krishnamurti depois e toda uma série de teosofistas, mas ela deu essa possibilidade do homem, como ser divino, encontrar por meios próprios a sua luz interna e, com isso, descobrir a sua verdadeira natureza e, com isso, se iluminar também, como o fizeram Buda, Cristo e todos esses grandes seres. Então, ela realmente foi uma grande luz para a humanidade, ela não foi compreendida pelas pessoas da sua época, assim como Cristo e Buda não foram compreendidos inicialmente, só depois que eles foram realmente considerados grandes mestres, né? Ela também foi crucificada, de certa maneira, na sua época, e hoje que ela é reconhecida como uma grande portadora da luz, né? Como as pessoas costumam chamar, a grande instrutora que permitiu que esses ensinamentos chegassem até nós. Então, eu queria trazer um pouco dessa cultura tibetana, né, que permitiu tudo isso. Então, falar um pouquinho do Tibete. O Tibete, durante muitos anos, ele se manteve isolado do resto do mundo. Eram poucos contatos. E existe um contato com a China, com a Mongólia, mas com o Ocidente, com a Índia também algum contato havia, mas com o Ocidente praticamente nenhum, né? E o budismo chegou até o Tibete no século VII. O Padmasambhava foi o que foi buscar o budismo na Índia e esse grande instrutor, então, trouxe o budismo até o Tibete. E é interessante que foi uma época
que uma princesa chinesa desposou, na época, o rei do Tibete e converteu o rei ao budismo. E então ele mandou um ministro em busca do padre Massambhava, que era um indiano, para trazer todos esses ensinamentos. Então ele trouxe as escrituras do budismo da Índia e implantou no Tibete. E é interessante dizer que esse budismo, que foi originalmente trazido no século VII para o Tibete, ele, em diversos momentos, ele se misturou um pouco com as tradições e com a religião original do Tibete. E, então, assim, existem várias correntes tibetanas que não são budismo puro. É um budismo, vamos dizer, um pouco contaminado, não sei se a palavra é certa, mas influenciado, colorido, vamos dizer assim, pela tradição antiga tibetana, que tinha rituais que, inclusive, envolviam o sacrifício de animais e outros rituais que não eram puros, vamos dizer assim, né? Tinha muito a ver com superstições também, com coisas mais primitivas. De maneira que, ao longo do tempo, o budismo foi perdendo a sua vitalidade, até que no século XIV houve um renascimento do budismo no Tibete com Tsongkhapa. Tsongkhapa foi considerado assim, o grande instrutor do Tibete, aquele que realmente trouxe à tona o budismo mais profundo. Ele assim, esteve em várias cidades no Tibete e os principais monastérios do Tibete foram fundados por Tsongkhapa. E depois esses ensinamentos foram difundidos por todo o Tibete. E são 3 monastérios principais em Lhasa e um monastério também importante em Shigatse. Bom, eu não vou poder entrar em muitos detalhes do budismo tibetano, mas é interessante só mencionar que você tem 2 personalidades muito importantes no budismo tibetano. Um é o Dalai Lama, que é considerado o chefe religioso e também o chefe de Estado, que quando houve a invasão chinesa ele teve de sair, né, teve de fugir do Tibete e passou a morar no norte da Índia. E o Tachen Lama, que é um outro, o Tashi Lama ou Tachen Lama, que é um outro lama muito importante que tinha a sua sede perto de Shigatse, no monastério Tachen Lupa, em Shigatse, que é menos conhecido no Ocidente, mas que no Tibete ele é considerado um grande líder espiritual. Porque o Dalai Lama é muito conhecido porque ele era o líder também político do Tibete. Já o Tachen Lama, o Tashi Lama, ele era o líder mais espiritual do Tibete. Então ele era menos conhecido, mas ele sempre foi muito reverenciado. E, inclusive, Blavatsky teve contato com todos esses lamas, né? É pena que com a invasão da China, muitos lamas tiveram de sair do Tibete e se espalharam pelo mundo. Muitos estão em Dharamsala, outros em Leh, em outras regiões da Índia, e muitos se espalharam pelo mundo. Então, isso aí é uma realidade nova, né, em que o budismo tibetano, que estava focado e restrito ao Tibete, se espalhou pelo mundo. E Blavatsky foi uma das que levou essa sabedoria para o mundo. E, a partir desse treinamento que ela recebeu no Tibete, ela passou com mais intensidade, então, a ser um veículo dessa sabedoria. Foi depois disso que ela criou a Sociedade Teosófica e passou a escrever as suas principais obras. A Isis Sem Véu, que as 2 maiores obras são Isis Sem Véu e a Doutrina Secreta. E é interessante que é um conjunto de maneiras que ela usou o seu psiquismo para escrever a Doutrina Secreta e Isis Sem Véu. Uma coisa que impressiona muito aqueles que pesquisam esses 2 livros é a quantidade de citações. São milhares de citações de livros que naquela época nem eram conhecidos, que depois foram descobertos em bibliotecas que estavam soterradas. E um dos processos que a Blavatsky possuía de escrever era
um tipo de clarividência em que ela lia no astral as obras que se encontravam em locais inacessíveis, até em bibliotecas subterrâneas, em países em que não se sabia nem que existiam aquelas bibliotecas. Ela ia direto na fonte e copiava os trechos dos livros que são mencionados nessas duas obras. Então ela tinha essa capacidade de ler no astral, né? Usar a luz astral para poder ter acesso a esses conhecimentos. Então, ela do seu escritório, com pouquíssimos livros, ela teve acesso a milhares de livros e transcreveu trechos desse livro citando a fonte, inclusive no Sem Véu e Doutrina Secreta. Um outro método que ela utilizava era chamado escrita por ditado. Olha que coisa interessante, né? Os seus mestres, né, ditavam para ela determinados trechos que eles achavam que precisavam ser mencionados nos livros. Aliás, a gente pode dizer que a Doutrina Secreta e Sem Véu, na realidade, é uma obra principalmente de três pessoas, né? A Upasika, que era o nome espiritual assim de Blavatsky, né? Upasika pode ser traduzido como aquela pessoa que é a âncora, que é a base do ensinamento, que recebe o ensinamento, e dois mestres, que é o Kuthumi e o Moria, que foram realmente aqueles que fundaram a doutrina, que escreveram a Doutrina Secreta e são os reais fundadores da Sociedade Teosófica. Então, muitas vezes eles ditavam para ela certos trechos. Um outro método que é descrito, eles mandavam para ela certos recados, papeizinhos, né, em que ela tinha um dever de casa, vamos dizer assim. Escreva sobre tal assunto. E ela tinha então que começar a pesquisar nos livros e escrever sobre aquele assunto que eles tinham encomendado. Também um segundo método, né? Um outro método que ela tinha era de comunicação direta, através, vamos dizer assim, de leitura da mente mesmo, né? Que ela tinha uma comunicação direta com determinados seres. E ela podia então receber diretamente deles essas informações. Mesmo que eles não tivessem fisicamente, que geralmente eles não estavam fisicamente presentes, ela conseguia captar diretamente, né, por comunicação mental, esses ensinamentos e passar para o papel. Uma outra coisa mais extraordinária ainda que acontecia era a psicometria. A psicometria é você ter acesso a determinadas informações que você tem contato com um objeto que esteve naquele local. Então, ela ia, por exemplo, visitar um local. Só de estar naquele local, ou tocar a parede daquele local, fazia com que ela pudesse, por psicometria, ter acesso a tudo aquilo que estava registrado nos anais acásticos, como se diz, em relação àquele local. Então, por psicometria, ela tinha acesso a essas informações e podia registrar nos seus livros. E tem um outro método que também é fantástico, parece até irreal. Ela conseguia, através de um processo também que é muito incomum, que no Tibete eles chamam de touku, ser um veículo direto desses grandes seres, né? É como se ela abrisse mão não, ela se colocasse de lado, né, numa posição secundária, e ela permitisse que esses mestres de sabedoria falassem e escrevessem através dela. É interessante que o Coronel Walcott, que foi um companheiro, inclusive era revisor dos textos da Blavatsky, ele relata várias coisas que aconteciam, né, quando ela estava escrevendo a Doutrina Secreta e Sem Véu. E ele dizia que quando ele estava revisando os textos, era claro que determinados trechos tinham uma autoria diferente, até um estilo diferente de escrita, com palavras diferentes, expressões diferentes, e letras também diferentes. A escrita tinha um formato diferente, dependendo de quem estava sendo o real redator ali, né? Ora, era a própria Blavatsky que estava escrevendo, mas ora, ela se colocava de lado, se mantinha consciente, mas permitia que um desses mestres escrevesse através dela. Então, isso aí é uma coisa assim, muito fantástica, né? Mas que foi presenciada e relatada pelo Coronel Walcott, naquelas páginas do Velho Diário que contam, né, a história da Sociedade Teosófica. Em inglês é Old Diary Leaves, né, páginas do Velho Diário, que foi traduzido como História Autêntica da Sociedade Teosófica. Então ele relata coisas incríveis. Teve uma vez que
ele estava revisando um livro dela, e aí ele falou para ela, ó, alguma coisa que está errado, isso aqui não está coerente. Ela falou, não é possível, isso aqui eu retirei daquele livro que está na estante. Aí ele falou, não, mas isso aqui eu posso afirmar que não está certo, porque pela minha inteligência aqui não pode ser assim. Aí ela falou assim, vai lá na estante e pega o livro. Aí ele olhou assim, e o livro que ela falou estava lá na estante mesmo, né? Ele chegou na estante, pegou os livros, e aí foi verificar, e realmente havia um erro de transcrição. Quando ela tinha lido no astral, ela tinha cometido um erro de transcrição, e o Olcott foi lá e corrigiu, baseado no livro que estava na mão dele, né? Aí ele foi, depois que ele corrigiu, botou de volta na estante, daqui a pouco ele olhou na estante e os livros não estavam mais lá. Quer dizer, ela tinha materializado os livros para que ele pudesse ter acesso aos livros. Então tem histórias assim tão fantásticas em relação à maneira como a doutrina secreta foi escrita, que realmente assim dão assim, um livro com bastante ilustrações assim fantásticas, né? E não é nem questão de a gente acreditar ou deixar de acreditar nessas coisas, mas realmente a história de Blavatsky ela está imbuída de todo esse mundo fantástico, desde que ela era muito jovem. Tem um trecho que é relatado pela irmã dela, chamado Vera, em que, quando ela era bem pequena, né, eles costumavam sair para brincar, e uma vez eles estavam num local que tinha uma série de fósseis, era um local meio desértico na Rússia, e aí tinha lá os fósseis, acho que era uma caverna, e aí a Blavatsky, tocando nesses fósseis, ela contava histórias do que tinha acontecido naquele local milênios de anos atrás, né? Quando aquele local, inclusive, tinha sido um oceano. E ela contava de uma maneira assim tão cativante que deixava todo mundo assim completamente boquiaberto, né? Ela era uma grande contadora de história, porque ela não inventava histórias, ela relatava aquilo que ela estava vendo. E ela relatava de uma forma tão vívida que às vezes as pessoas chegavam a ter medo, como se estivessem vivendo a cena que ela estava descrevendo. Diz que uma vez ela estava descrevendo o que ela estava vendo naquilo que tinha sido um oceano no passado, e ela descreveu com tamanha clareza, né, com tanta riqueza de detalhes e com tamanha intensidade, com tanta emoção o que estava acontecendo com aqueles peixes pré-históricos, meio monstruosos que estavam navegando ali no oceano, que as pessoas começaram a ficar apavoradas e sentiram que estavam se afogando, como se estivessem dentro d'água. Pediram para ela para. Aí ela parou de contar a história porque estava demais para a cabeça deles, elas estavam ficando apavoradas com a história. Então, ela tinha essa capacidade de trazer para o real o passado, como se estivesse revivendo o passado, né? Então, as suas narrações eram muito precisas. E ela tinha essa capacidade de escrever fantástica. Ela tem vários livros, além dos livros que são de filosofia, de religião, ciência, né, como a Doutrina Secreta, ela escreveu vários livros de contos, que são muito vívidos, e ela até usava isso para ganhar dinheiro, né? Ela vendia para os periódicos, os contos dela, para os jornais, e isso aí era muito bem recebido na Rússia e em outros países também, porque eram histórias assim, muito vívidas e muito interessantes. Eu até recomendo que vocês leiam algum desses contos, tem muitos nas obras completas, né? Nos collected writings, né? Os livros coletados, as obras coletadas de Blavatsky, que são muitos volumes e tem uma série de histórias interessantíssimas, né? Então, a obra que saiu da pena de Blavatsky é vastíssima, né? E é de uma riqueza extraordinária. Só que essas histórias, muitas vezes, eram histórias reais. Ela visitava o passado e contava alguma coisa assim que aconteceu de fato. Por isso que tinha uma dose de realismo que era muito impressionante. E muitas coisas que ela relatava de fenômenos acontecidos há milênios ou até milhões de anos atrás, era fruto da sua pesquisa clarividente. Ela conseguia visitar clarividentemente o passado e relatar o que havia acontecido. É lógico que qualquer pesquisa clarividente está sujeita a alguma coloração. Isso o Lidibeta também falava, que a pesquisa clarividente está sujeita a erro. Uma comparação que se faz é que qualquer ensinamento, seja de qual fonte for, quando ele chega a algum veículo, como o veículo de Blavatsky, né, com a personalidade de Blavatsky, ele é filtrado. É que nem uma luz, a luz do sol, por exemplo, quando ela incide num vitral de uma catedral, por exemplo, né, essa luz acaba adquirindo a coloração daquele vitral, né?
O vidro introduz uma coloração na luz que era branca do sol e acaba a luz que dentro da catedral ela tem uma tônica própria. Então tudo que é trazido ao mundo, que chega ao plano físico através de algum veículo, sofre algum tipo de coloração. Então nunca a gente pode dizer que o ensinamento é puro quando é um ensinamento que está no papel, que foi transformado em palavras. Sempre existe uma coloração. Nunca a palavra é a coisa. O Krishnamurti sempre enfatizou muito isso, que a palavra não é a coisa. Você tem que ir além da palavra, você tem que ver aquilo que a palavra está apontando para chegar até a sabedoria, né? Então Blavatsky sempre alertava isso, né? Que não acredite em nada só porque eu falei, ou só porque qualquer pessoa falou. Não importa. O que importa é você descobrir a verdade por meios próprios. Essa questão é fundamental, você não ficar preso à palavra morta, sempre ir além e buscar entender, refletir sobre aquele ensinamento. Aliás, um ensinamento que ela dava, que pouca gente utiliza, que a gente deve gastar mais tempo refletindo, digerindo o conteúdo do que lendo. Então, ela diz, quando você está lendo um livro sério, não uma novela, mas está lendo um livro que tenha conteúdo, um livro como Voz do Silêncio, você deve ler um pouco e gastar mais tempo refletindo sobre aquilo que você leu do que lendo. Porque senão entra por um ouvido e sai pelo outro, entra por um olho e sai pelo outro. Sabe? Não é um ensinamento que é absorvido, que é transformado numa vivência. Então é muito importante você transformar aquela sabedoria do olho, que é a sabedoria intelectual, que pode ser colocado no papel, na sabedoria do coração. Isso tem que ser um processo vivencial, tem que ser um processo de percepção pelo coração, tem que ser transformado numa experiência de vida. Então é muito importante você, quando lê um texto profundo, você trazer para a sua vida aquele texto, ver como é que ele se relaciona com a sua vida, como é que aquele ensinamento toca o seu ser e permite que você seja uma pessoa melhor. Então essa é a verdadeira razão de ser de qualquer ensinamento, permitir que você absorva o ensinamento, se transforme e passe a ser uma biblioteca viva, né, que vá transmitir, por sua vez, o ensinamento da sua maneira, na sua linguagem, baseado na sua experiência. E você pode ver que todos os grandes seres trouxeram um ensinamento novo, não foi um ensinamento repetitivo. Cristo mesmo, quando veio, né, ele não veio repetir o que já tinha sido dito, muito menos o Krishnamurti ou o Buda, eles vieram com um ensinamento fresco, que é fruto da sua experiência, da sua vivência, nunca a letra morta. Então, cada um de nós tem que estar sempre atento, muito atento para esse fato, né? Blavatsky foi porta-voz de uma sabedoria fantástica, mas a sabedoria não é a letra morta, não é o que está nos livros, é algo que tem que ser percebida e despertada no coração de cada um de nós. Isso está na essência do budismo tibetano, na essência de todas as religiões. Quando você fala voz do silêncio, que voz é essa, né? É uma voz que não é audível, é a voz que só surge quando a mente está tranquila, a mente está silenciosa. É um título maravilhoso, né? Daí porque você tem que primeiro, você pode ler, você pode ouvir, pode ter contato com pessoas maravilhosas, mas o verdadeiro ensinamento, ele só pode surgir quando você está naquele estado de equilíbrio mental, que Patanjali falava como a mente sem ondas, né? A mente tranquila, a mente no estado meditativo. Aí sim é possível você ir mais fundo e contactar os seus princípios mais elevados e, a partir daí, ter acesso a esse conhecimento verdadeiro. O conhecimento da palavra, o conhecimento que está escrito, que está em qualquer livro, Bíblia, Bhagavad Gita, Dhammapada, não importa, é considerado nos Upanishads como conhecimento inferior. Qualquer livro que está em formato de texto é o conhecimento inferior. O conhecimento superior é aquele que é vivenciado, é aquele que surge da experiência de cada um, que surge no coração de cada um. É o conhecimento do coração, a sabedoria do coração. Então nós temos que ter sempre em mente isso, né? Não ficar preso à palavra, aquilo que está na doutrina secreta ou qualquer outro livro. Esses livros são preciosos, eles nos trazem ensinamentos fantásticos, servem como uma luz, né, que vai nos orientar, mas nós temos que trilhar esse caminho. Não basta saber que ele existe, nós temos que, né, botar o pé no caminho e descobrir esse caminho por meios próprios. Como dizia o Krishnamurti, né, a verdade é uma terra sem caminhos, quer dizer, não existe uma trilha já pronta, não existe uma receita de bolo.
Você tem que trilhar a sua própria trilha, seguir o seu próprio Dharma e descobrir a verdade por meios próprios. Então, que nós possamos seguir essa orientação, esse exemplo de Blavatsky, de dedicação integral à grande causa, aos grandes mestres de sabedoria, aos grandes instrutores da humanidade, e que nós também sejamos canais dessa grande sabedoria e possamos, através das nossas vidas, ser um exemplo, ser um canal, uma luz para todos aqueles à nossa volta.